Conta pra nós. Essa história começa em 1981. E não começa comigo. Começa com um professor meu que me ensinou tudo que sabia da cirurgia do câncer ao longo de 20 anos. Tudo que ele sabia, ele passou para mim. Praticamente tudo que eu faço hoje, evidente, com tecnologia mais avançada, eu aprendi com ele. E ele desenvolveu uma insuficiência mitral. O coração bombeia o sangue para frente, como a válvula mitral está insuficiente, retorna e acumula no pulmão, uma asma cardíaca. Eu já estava realizando as cirurgias para ele, porque ele não estava conseguindo ficar o tempo todo operando, e já estava indo para o Instituto do Coração em São Paulo colocar uma prótese cardíaca. Incrédulo em nada, não acreditava em nada. Claro que eu tive essa coragem de me aproximar e convidá-lo em uma das nossas reuniões, diante de tudo que eu estava vendo. Por que não? Professor, eu sei que o senhor não acredita, eu gostaria de uma reunião dessa conosco, quem sabe o senhor seria beneficiado. Aceitou e foi levado. Colocado dentro da cabine de acrílico, no santuário do Lado Frei Luís, no leito no qual, durante 40 anos, onde estou até hoje, eu fiquei sentado à cabeceira. E ali, além da minha presença, nós estávamos com mais 3 colegas médicos. Luiz Augusto Queiroz, cardiologista. Ronaldo Luz Gazola, cirurgião. E José Carlos Campos, anestesista. Comigo, 4 médicos. Sai Frederico da cabine não materializado, mas sim encarnado no seu médium, Gilberto Arruda. Se aproxima do leito onde está o meu professor, eleva a mão até uma célula elétrica, uma lâmpada elétrica em cima do leito, gira o potenciômetro e a luminescência era azulada e fraca, mas suficiente para que nós víssemos tudo o que aconteceria. Primeira frase de Frederico. Desabotoem a camisa do nosso irmão. Desabotoamos. Segundo, dirigindo-se ao paciente. Meu irmão, não duvide do que você vai receber, porque a sua dúvida pode prejudicar o que lhe foi autorizado. E começa a massagear o tórax do meu professor. Sem se descuidar do que estava fazendo, com aquela voz germânica, né? Rígida, se dirige a mim, sem se descuidar do que estava fazendo. Paulo César, sei, Frederico. Você está vendo o que está acontecendo? Estou. Então relate em voz alta para os seus colegas que estão aqui o que é que você está vendo. Frederico, é onde você está massageando o tórax do meu professor, eu estou vendo uma poça de sangue. E no meio dessa poça de sangue, eu estou vendo alguma coisa branca. Então pegue isso branco que você está vendo e puxe. Eu fui, peguei o que eu estava vendo e puxei. E a válvula mitral do meu professor veio na minha mão. E eu fiquei com aquela peça ensanguentada olhando para os colegas e claro que eu tive coragem de indagar alguma coisa. Eu posso fazer a pergunta, Frederico? Pode. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? A medicina de vocês do futuro, evidentemente com os dotes mediúnicos, saberá como fazer isso. Nós fomos desintegrando molécula por molécula, átomo por átomo. Olha o que o Charles Baird disse para o Wagner. Átomo por átomo. E à medida que a peça ia sendo desmaterializada, nós fomos materializando uma prótese de ectoplasma no local, que adquire as mesmas características do receptor e não tem rejeição. Um mecânico de automóvel não podia me dar essa resposta. Isso é uma, entre centenas. Eu posso fazer outra pergunta? Sim. Posso mandar examinar essa peça? Pode. Mandei 2 patologistas examinarem. Todos os 2 concluíram que era tecido cardíaco. Luiz Augusto Queiroz, cardiologista, depois pediu a peça para ele examinar. Coloquei a peça ensanguentada na mão dele. Cardiologista. Ele olha e fala para mim o seguinte, Paulo César, até a cordoalha tendinosa está aqui, um conjunto de cordões que impedem que a válvula mitral abra mais do que deva. Quem estava me dizendo isso era um cardiologista. Tudo que o meu professor estava sentindo desapareceu. Voltou a ter uma vida normal. Em 1993, 12 anos depois, teve um infarto fulminante, morreu, sem nunca ter acreditado que foi submetido a uma cirurgia hiperfísica. Eu chamo cirurgia hiperfísica porque ultrapassa os limites do corpo físico humano, ou mediúnico. Muito bem. E foi em 1981 e o óbito dele foi em 1993. Agora a sua pergunta. Em 2002 eu sofro uma compressão medular de L1, L2 e L3. 3 vértebras. 2022. Novembro de 2022. Compressão de L1, L2 e L3 da minha medula. E fiquei hemiplégico de todo o meu membro inferior esquerdo. A minha perna, todo o meu membro inferior esquerdo paralisou. E dor. E tendo que operar, e tendo que dar aula, e tendo que viajar para fazer palestra de cadeira de rodas. Durante 30 dias, tudo que era possível fazer, os meus colegas do Hospital Universitário Pedro Ernesto fizeram, sem nada dar resultado. Inclusive infiltração com anestésico e corticoides na medula. Nada. E já estavam pensando em cirurgia. Abrir as vértebras para descomprimir. Bom, no dia 26 de novembro de 2022, 3 fenômenos que eu nunca mais vou esquecer aconteceram na minha vida. Primeiro, entro na farmácia em frente ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde eu trabalho, para comprar um analgésico potente que me permitisse subir até o centro cirúrgico para poder operar, mesmo sentado num banco alto. Compro. Chego na banca para pagar o remédio. Abro a carteira. Todos os meus cartões tinham desaparecido. E o dinheiro não. Se alguém quisesse me roubar, roubaria a carteira. Abriria, tiraria o dinheiro, para quem vai levar os cartões? Sumiu o Itaú, sumiu Caixa Econômica, sumiu o Bradesco, sumiu o Unimed, sumiu tudo. Não comprei o remédio. Naquele mesmo dia, vou ao consultório de um colega cardiologista, ortopedista, levando o CD da ressonância magnética da coluna. Ele pega o CD, bota no microscópio, computador, e a imagem não aparece na tela. Ué, cadê a imagem? Ué, mas eu vi as imagens lá no Pedro Ernesto com os colegas. Abre a gaveta e recoloca o CD. Ele abre a gaveta e o CD tinha desaparecido. Aí o colega olhou para mim e falou assim, olha, eu tenho mais de 60 anos, eu nunca vi isso acontecer não. Bom, o que eu vou falar? Desmaterializar o CD? Bom, eu vou pegar uma cópia. E naquela madrugada aconteceu o que nunca aconteceu comigo.
Lembra que eu indaguei? Por que meu pai veio e eu não vejo? Por que meu pai ouve e eu não ouço? Por que meu pai capta mensagens como psicofônicas e eu não? Às 4 horas da manhã, eu abri os olhos. A atmosfera do meu quarto estava de uma pureza que eu pensei que tinha desencarnado. Mas eu estou dentro do meu corpo. O ventilador do teto girando não diminuiu a velocidade. Paralisou instantaneamente. Algum efeito físico aconteceu. De onde veio a energia ectoplasmática? Provavelmente da minha esposa desmaiada ao meu lado. Sento no leito, faço uma oração e imagino comigo alguém da falange médica do Frei Luís está se aproximando para me ajudar. E pela primeira vez na minha vida, eu captei uma mensagem psicofônica. Nítida, não nos meus ouvidos, mas na minha mente. Estamos aqui para te ajudar. Ué, mas vocês estão falando comigo pelo pensamento, eu vou indagar pelo pensamento. Posso saber o nome de quem aqui está? O nome do meu professor, que há 41 anos atrás havia sido submetido à cirurgia mediúnica, sem nunca ter acreditado que foi submetido, mesmo com o exame da peça. Imediatamente, evidentemente, você imagina como é que eu fiquei, né? A surpresa que eu fiquei. E me lembrei imediatamente do desentendimento que tivemos em 1984. E ele foi operado em 1981 pelo Frederic. E emiti um pensamento. Professor, eu lhe peço perdão por todo o mal que lhe causei. Imediatamente veio a resposta. Paulo César, você não me causou mal nenhum. Professor, eu lhe agradeço por tudo que o senhor me ensinou. E agora, o que veio na minha mente não é para mim, não. É para mim, é para você, para os técnicos que estão aqui bondosamente trabalhando na organização desse podcast e para todos que estiverem sendo alcançados pelas nossas palavras. Porque todos nós tivemos professores. Onde é que eles estão agora? Quantos já aprenderam? Vejam o que ele me responde. Paulo César, você não imagina o quanto eu tenho para te ensinar quando você aqui chegar. Professor, e com relação aos erros que eu cometi e que ainda cometo? Paulo César, eu também cometi os meus erros. Naquele momento em diante eu fiquei, digamos assim, psicofonicamente calado. Mas ele continuou. Vire de bruços. Virei de bruços. Coloque o seu tornozelo direito atrás do joelho esquerdo. Coloquei. Todo o membro esquerdo é o que estava paralisado. E com uma algia quase insuportável. E naquele momento, nitidamente, alguém segurou o meu tornozelo esquerdo e que começou a fazer flexões para frente e para trás, como se algum tratamento fisioterápico estivesse sendo feito. Terminou. E eu, sem emitir mais nenhuma indagação. Retorne à posição normal. Retornei. E agora para arrasar. Paulo César, você quer saber por que está passando pelo que está passando? Quero, professor. Você está incomodando muito com o que escreve, com o que fala, aqueles que não querem que essas verdades cheguem à humanidade da Terra. Daquele momento em diante, a atmosfera veio voltando à normalidade, o ventilador voltou a girar e a minha esposa despertou. E me viu sentado na cama. O que aconteceu? Não sei se você vai acreditar, mas aconteceu isso, isso e isso. Daquele dia em diante, tudo que estava sendo feito sem resultado começou a dar resultado. Na mesma semana, os colegas me colocaram de novo numa sala de cirurgia, fizeram nova infiltração com anestésico e corticoide na minha medula e eu levantei da mesa sem sentir mais nada. Isso foi em novembro de 2022 e nós estamos em abril de 2024.